Então vamos lá dar continuidade ao vídeo anterior, onde nós falamos dos fundamentos da lei de Hooke, e agora vamos fazer alguns exercícios. Mas antes vamos lembrar alguns conceitos importantes. O principal conceito de tensão, mas não o único, é aquele que diz que tensão é igual a uma força sobre área, uma força aplicada sobre uma determinada área. Porém, a gente viu também que uma das definições de tensão vai ser igual o módulo de Young vezes o alongamento relativo do material quando aplicado uma tensão de tração. Logo, o alongamento relativo do material, fazendo uma regra matemática, vai ser a tensão dividido pelo módulo de Young. E aí a gente encontra o alongamento total do material quando ele sofre uma tensão axial de tração, que vai ser o comprimento inicial que ele tinha vezes esse alongamento relativo. E lembrando que a lei de Hooke ela só serve para materiais que estão em sua fase elástica, ou seja, que ao aplicar uma tensão e soltar essa tensão, tirar essa tensão, ele volta ao seu comprimento inicial. E aí a gente tem a lei de Hooke que nós falamos no vídeo passado. Porém, quando o material ele entra na fase plástica, ele não obedece mais à lei de Hooke. Por isso que a gente tem essas outras formulações para determinar o alongamento total do material, que foi por isso que a gente fez agora esses exercícios. E, primeiramente, é importante a gente iniciar sabendo o módulo de elasticidade de alguns materiais. A gente tem uma tabelinha simples, né? Com alguns módulos de elasticidade, também chamado de módulo de Young, de alguns materiais. Por exemplo, do aço doce, que é o que a gente vai utilizar aqui, os 3 exercícios falando sobre o aço, do ferro, alumínio, cordoalha de aço, madeira, madeira compensada, couro e borracha. E a gente já discutiu lá no vídeo anterior. Então, vamos ao primeiro exercício. Determinar o alongamento total de uma barra de aço com 80 centímetros de comprimento, ou seja, o comprimento inicial é 80 centímetros, sendo a tensão de tração igual a 950 kgf por centímetro quadrado. Então, só para falar, né, de uma forma didática, temos uma barra de aço, não falou aí qual que é o diâmetro dessa barra, até porque não interessa para esse exercício. A gente tem uma barra de aço de 80 centímetros de comprimento e está sendo aplicada uma tensão axial de tração de 950 kgf por centímetro quadrado. Logo, eu quero saber quanto que ela alongou. Né? Se eu estou aplicando uma tensão, ela vai alongar. Igual acontece com o elástico, igual acontece com uma sacola, que eu mostrei também no vídeo anterior, só que a barra de aço é menos visível, né? Não é possível da gente ver olho nu. Então, com essa tensão, a gente consegue calcular o quanto que ela se alongou. Então, vamos lá. Como a gente viu, o alongamento ele vai ser o comprimento inicial vezes o alongamento relativo. E o módulo de Young, o módulo de elasticidade do aço, é igual a 2,1 vezes 10 elevado a sexta kgf por centímetro quadrado, como a gente viu na tabela anterior. Logo, o alongamento relativo vai ser essa tensão de tração de 950 kgf por centímetro quadrado, dividido pelo módulo de Young do aço, 2,1 vezes 10 elevado a sexta kgf por centímetro quadrado. Logo, eu corto essa unidade, kgf por centímetro quadrado, com essa unidade também, e aí o alongamento relativo ele fica sem unidade de medida. Vai ser, eu coloquei aqui na forma decimal, né? Poderia ser em notação científica, mas eu coloquei aqui na forma decimal, 0,000452 o alongamento relativo para essa tensão de tração aplicada. Logo, o alongamento total ele vai ser o comprimento inicial de 80 centímetros vezes este alongamento relativo, certo? De 0,000452. E aí eu vou ter um alongamento de 0,036 centímetros. Então vamos a outro exercício. Agora, eu não quero saber mais o alongamento. Agora eu quero saber a força de tração numa barra de aço cilíndrica de 4 centímetros de diâmetro,
sendo o alongamento relativo igual a 0,8 vezes 10 a menos 3. Então eu já tenho o alongamento relativo, que no outro eu coloquei em decimal, né, 0,000, e agora eu tenho em notação científica, 0,8 vezes 10 a menos 3. Então, eu tenho aqui que a tensão, eu quero descobrir a força. Lembra que força é diferente de tensão. Eu tenho a tensão como sendo o alongamento relativo vezes o módulo de Young. Eu tenho esses dois valores. Ele já me deu o alongamento relativo e eu sei o módulo de Young do aço. Então a tensão vai ser 0,8 vezes 10 a menos 3 vezes o módulo de Young, o módulo de elasticidade do aço, de 2,1 vezes 10 elevado a 6. Então eu tenho uma tensão de 1.680 kgf por centímetro quadrado. E aí eu vou precisar lá daquela primeira definição de tensão, que eu sei que tensão é igual a força sobre área. Agora, eu tenho a tensão e eu tenho a área, né? É só a gente calcular, porque ele deu o diâmetro da barra de aço, e aí eu agora vou encontrar a força, certo? Que o exercício pede. Então, qual que vai ser a área dessa barra de aço? A área da seção circular vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, substituindo aqui o d, que é o diâmetro, por 4 centímetros, eu vou ter uma área dessa barra de aço de 12,57 centímetros quadrados. E aí, como eu falei, tensão vai ser força sobre área, eu quero descobrir a força. Então, eu passo a área multiplicando a tensão, certo? Então, a força vai ser 1.680 kgf por centímetro quadrado, que é a tensão que eu achei aqui em cima, vezes a área dessa barra de aço, a área da seção transversal, que é igual a 12,57 centímetros quadrados. E aí eu corto centímetro quadrado com centímetro quadrado, faço essa conta e resulta em 21.111,5 kgf vai ser a força de tração nessa barra de aço, que sofre esse alongamento relativo. Então vamos para o terceiro e último exercício, agora parecido com os anteriores que a gente fez, só que agora uma barra de 450 milímetros de comprimento inicial, né, 45 centímetros, tem uma seção transversal retangular agora, de 3 por 2 centímetros. Então vamos determinar o alongamento produzido pela força axial de 7.000 kgf. Então, a gente tem, de novo, o alongamento. Agora a gente quer saber o alongamento. Vai ser o comprimento inicial que a gente já tem, de 450 milímetros, ou 45 centímetros, vezes o alongamento relativo. O alongamento relativo a gente não tem, a gente precisa calcular. A gente vai calcular já já. Primeiro a gente tem que saber primeiro qual que é a tensão aplicada, né? Porque o alongamento relativo ele vai ser a tensão dividido pelo módulo de Young. O módulo de Young a gente já tem que é tabelado, mas a tensão não. Então vamos calcular. A tensão, aí agora a gente precisa da primeira definição de tensão. A tensão vai ser igual a força sobre área, certo? A força a gente tem, a força axial de 7.000 kgf, dividido pela área que a gente também tem, só precisa calcular. A área vai ser, como é a seção transversal retangular, 3 vezes 2 centímetros, que é igual a 6 centímetros quadrados. Logo, 7.000 kgf dividido por 6 centímetros quadrados, vamos ter uma tensão de 1.166,67 kgf por centímetro quadrado. Agora a gente tem a tensão, a gente tem o módulo de Young e a gente calcula o alongamento relativo. O alongamento relativo vai ser essa tensão de 1.666,67 dividido pelo módulo de elasticidade do aço, 2,1 vezes 10 elevado a 6. A gente vai ter um alongamento relativo aí de 0,00056, né, em decimal. E aí, para descobrir o alongamento total dessa barra, a gente multiplica o comprimento inicial, aqui eu coloquei em centímetros, 45 centímetros, vezes 0,00056, que foi o alongamento relativo. Logo, eu vou encontrar um alongamento de 0,025 centímetros. Por que em centímetros? Porque este 45 eu coloquei em centímetros, aqui é 450 milímetros, né? Se eu tivesse colocado 450 aqui,
teria resultado já diretamente em 0,25, que aí seria o alongamento total aqui de 0,25 milímetros. Logo, é assim que a gente chega no alongamento total, e aí para a gente saber qual que é agora o comprimento final, é só a gente somar, né, o comprimento inicial com o alongamento. E é isso que eu tinha para passar para vocês, esses exercícios sobre alongamento que não obedece mais à lei de Hooke, já que não estamos mais na fase elástica dos materiais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!